Boa, boa! Olha nós aqui novamente elevando a consciência. E nós temos uma convidada ilustre. Bom, eu vou fazer essa abertura aqui, ó. Ela é talento, raça e propósito. De presidente prudente para a seleção brasileira de futsal. Mas não é só sobre bola no pé. É sobre fé no coração. Hoje, no Consciência Pod, uma conversa com Carol Shimogiri, ou Carol Shimo. Uma atleta que joga com a alma e vive com propósito. Seja bem-vinda, Carol. Desde já, de bate-pronto, você aceitou o convite, fantástico. É um momento muito peculiar aqui para a nossa bancada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E eu creio que também é um propósito estar aqui, né? Muitas pessoas vão ver, muitas pessoas vão ouvir. E eu espero dividir um pouco do meu testemunho, dividir um pouco da minha história e ajudar as pessoas que vão presenciar isso, né? Vocês, muito obrigada. Você, o Célio. E é isso. Tamo junto e vamos aí. Ô, Carol, mulher no campo ou na quadra? A hora que você viu pela primeira vez na TV alguém, uma mulher jogando bola, como é que foi pra você assistir alguém com a bola no pé sendo a mulher? E você olhou, não sei se foi por aí a visão. Como que foi pra você? Cara, foi diferente, né? Porque naquela época eu era bem novinha, quando eu assisti a Marta ainda no Santos. Então foi algo assim que eu pensei, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E foi isso. Apesar de eu sempre treinar com meninos, né? A escolinha que eu treinei. E a Marta ali foi o ponto de partida de visão. Com certeza. Ah, você que tá nos assistindo agora, vocês acharam que a bancada tava vazia? Não, vem aqui, Renan. Não vem, não. Você vai me deixar sozinho nessa? Pode chegar pra cá, meu irmão. Tá aqui, ó, chegando aqui o nosso amigo de bancada, Renan Brambila. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Carol, Tudo bem? tudo bem? Desculpa o atraso, isso é o problema de quem chega atrasado, né? Mas Seja antes, bem-vindo. tarde do que nunca, né? É isso. Então foi a Marta ali foi um ponto de partida, porque a Marta é inspiradora, né? Ela tem uma destreza no pé e ela é articulada ali de uma forma que inspira muitas, né? Com certeza. Aquela canhota dela ali é diferente, não tem como. E a resistência, né? Saiu muito cedo de casa, lutou. Eu sempre digo, mulher no campo ou na quadra, pode ter certeza que é amor. Não é fama, não é status, não é dinheiro. É uma resistência que a gente tem que ter para conseguir amar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente faz, que é o futebol. Top show, E aí, peguei o Renan? bonde andando, né? Mas aí, Carol, não sei se você já comentou com o pessoal aí, como que nasceu esse sonho, essa vontade pelo esporte, como que foi o início? Eu morava em Anastácio, né? Eu vim. Você é pra Prudente. Anastaciana. Na verdade, eu nasci em Paraguaçu Paulista. Aí eu fui para Anastácio e com 8 anos, 7 anos eu vim para Prudente. E quando eu tava em Anastácio, tinha um professor lá que eu sempre via ele carregando um saco de bolas, assim, sabe? Indo pra quadra. E um dia eu pedi uma bola para ele, eu tinha 4 anos. E ele me deu uma bola de leite, sabe? Aquelas bolas de leite Sim. rosa. E eu comecei a jogar. Bater bola, bater bola. Eu morava com a minha avó na época. E minha avó, meu Deus, eu não aguento mais. Vai quebrar minhas flores, minhas plantas. E aí ali eu falei, eu quero ver como é isso, né? E aí comecei a brincar sozinha. E ele me chamou para os treinos, só que eu era muito baixinha, muito pequenininha. Quantos anos você tinha, mais ou Eu menos? tinha 6. Eu tinha 6 aninhos. E as meninas tinham 9, 10, 11. E eu era bem pequenininha. Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã, a Duda. Ah, tá. Mais velha ou mais nova? Mais nova. Ah, sim. Mas ela não joga, não. A Duda gosta de maquiagem. E ali foi o ponto de partida, então. Foi. Ali foi A aquela... bola de leite. A bola de leite rosa. Aquela que você chutava, ela não tinha direção, Não, não tinha. só não podia na roseira da avó, né? Senão furava. Na espada de São Jorge. Ô, Carol, É. e é intrigante, né? Que hoje você faz um resumão assim, você olhando a bola de leite e você numa bola profissional, olhando o mundo, sendo vista pelo mundo com aquele objeto tão simbólico pra você, como é essa... Pô, a bola de leite me trouxe a bola profissional e o mundo me vê. Como que é? Cara, quando eu paro pra pensar, quando eu olho pra trás, eu vejo que Deus, ele realmente tem um propósito.
Mas no meio disso tudo, entre uma bola de leite e uma bola profissional elite, eu entendo que não é só jogar bola. Eu entendo que Deus ele quer que eu faça algo no meio do futebol. Então, quando eu vejo essas duas referências, essas duas bolas, eu entendo que eu tenho um dom, fui abençoada por um dom, mas também tenho que fazer algo a mais com esse dom. Então, vai bem além do futebol, vai bem além de todas as coisas que eu já imaginei, que eu achei que eu ia sair de casa só pra jogar bola. E nunca foi assim, nunca foi só pra jogar bola. Então, é bem mais espiritual do que sonho, assim. Vai, É um Renato. chamado muito maior, né? Você viu? Mas voltando um pouquinho, só para a gente depois adentrar nessa parte que eu acho que é bem interessante, né? Quando você estava ali, então esse professor, ele chamou você para treinar, como que foi ali? Ele me chamou, minha avó chama Rose, né? Ele, Dona Rose, não quer que eu leve ela só pra ver, né? Pra ela brincar um pouquinho. Aí minha avó falou assim, eu vou lá, eu levo ela, eu vou lá com ela. E fui, aí comecei no gol. Aí levando o bolado, eu falei, eu não gostei disso não, gente. Eu quero chutar E era bola. junto com as meninas também. Aí eu falei, não, eu não gostei disso não, eu quero sair chutando bola, não gostei de ir no gol não. E aí comecei a brincar. E aí eu comecei, a época de sair pra rua, né, com os amiguinhos da escola, aí tava a Carol no meio da molecada ali. Onde tinha uma bola ali, você tava no meio. Tinha a Carol. Se não era minha, era de alguém próximo. Mas foi assim. Mais bacana. E ainda agora, você deu o toque espiritual. Carol, nós comentávamos aqui em bastidores, eu falei que é muito, o que me chama muita atenção, você que está nos assistindo, a gente está elevando a consciência justamente numa área. A Carol citou aqui sobre o toque espiritual, o que aconteceu para que ela está hoje num patamar de visibilidade muito grande, mas tem um ponto de propósito, daí esse entender o propósito. Esse entender o propósito, que é algo espiritual, qual foi esse momento que você olhou e ali eu quero ter isso aquecido no meu peito? Porque você teve um encontro exatamente com esse divino. Sim. Como que foi esse conhecer o propósito? Foi quando eu voltei da seleção, né, que eu encontrei a minha amiga, que eu encontrei ali, né, a presença. E aí foi quando... Você foi para a seleção... Em 2018. 18. Isso. E aí eu sabia quem era Deus, eu só não era próxima, né? Porque é muito difícil você saber que existe a criatura e existe o filho. Então tem uma grande diferença. Se você não reconhece Deus como pai, você é só uma criatura de Deus. Então ali foi o ponto da minha identidade. Eu sou filha. Então, quando eu voltei para casa depois da seleção, eu perguntei para Deus o que ele queria que eu fizesse, porque eu tive esse encontro com ele. E ele falou assim, né? Ele me deu um sonho, que foi o campo. E aí eu entendi que toda a minha vida que eu levei no futsal foi só para uma preparação, porque o fundamental mesmo foi na seleção que eu encontrei a minha amiga, que me levou para a igreja. Então eu vivi quase, sei lá, 8 anos futsal pra me levar naquele momento. Essa tua amiga, qual é o nome dela? É Jennifer. Hoje ela tá em algum campo também? Ela jogava na Espanha, só que aí ela, infelizmente, faleceu. Ela teve um câncer. Meu Deus. Mas ela cumpriu o propósito, então, hein? Cumpriu. Olha que forte. Cumpriu. Nossa, muito forte. Você hoje levar uma mensagem que ela colocou em ti ali, uma fonte inspiradora, que foi Deus na vida dela. Sim. E transbordou em você, olha que chamado. Foi então, ela... aí você começou a ver o peso disso, é forte, né? Foi ela e a mãe dela. Tia Grazi me ajudou muito também, que no momento que elas me encontraram, assim, que Deus me usou, foi uma junção, porque eu até brinco, que ela me falava assim, que eu tava na van com todo mundo quando a gente tava indo pro treinamento, e eu falei assim, gente, eu tenho muito medo de avião, só que Deus segurou na minha mão, e eu falei assim, Deus, se cair, pelo amor de Deus, hein, foi o Senhor que quis, não foi eu não. E aí ela falou assim, por um momento eu achei que você tava brincando com a palavra, mas eu entendi que é desse jeito que você conversa com Deus. E aí a gente começou a ter uma conversa muito profunda. E aí ela começou a me falar coisas que eu nunca tinha ouvido de alguém, porque hoje em dia não é qualquer pessoa que vai parar e vai falar assim, olha, Deus ele tem um propósito na sua vida. Deus ele tem algo pra você. Então hoje as pessoas estão
com tanta pressa que é difícil você ter uma conversa profundamente, assim, sabe? Uma conversa sobre o propósito de Deus. E aí, eu conheci ela me levou pra igreja, eu fui jogar em São José dos Campos, fiz alguns amistosos lá. E eu fiquei 2 meses e faltando 2 dias eu resolvi ir pra igreja. E nesses 2 dias foi algo que mudou a minha vida. E eu voltei pra casa outra pessoa, com outra mente, com outro coração. E eu entendi que eu sou filha do Altíssimo e sempre fui. Eu só não estava preparada pra entender o chamado. Não estava preparada antes, né? Depois que eu tive o encontro, eu entendi que o propósito era muito maior. Você Decisão, sempre, né? É uma decisão muito importante, né? Você sempre teve esse conhecimento, assim, da existência de Deus, né? Mas você já tinha tido a experiência de ler a palavra de Deus, a Bíblia, ou até na sua família, com a sua avó antes? Ou não tinha esse momento? Eu não tive esse momento. A minha avó até me levava pra igreja, só que eu era criança, então às vezes a gente dormia, às vezes a gente ficava brincando, comendo pipoca, às vezes lá pra fora da igreja. Eu não tive algo assim que me chamou. Só que eu entendia depois que, né? Eu sempre tive a sensação que alguém tava me olhando. Sempre, sempre. Eu tava sozinha andando na rua e eu sempre tive. Eu sentia alguém me olhando, alguém, sabe, que fica te cuidando. E depois, quando eu fui pra igreja, em 2018, a pastora perguntou se eu tinha. Que eu tenho tatuagens, né? E a pastora perguntou se eu tinha alguma tatuagem de anjo. E eu falei assim: não tenho. E eu me olhei, eu falei: não tenho, né? E ela falou assim: não, é que o Espírito Santo acabou de me contar que desde quando você foi escolhida, desde o ventre da sua mãe, Deus mandou um anjo pra cuidar de você. É por isso que você tem a sensação de que alguém tá te olhando. E eu nunca tinha falado pra ninguém isso, porque eu achava que a minha mãe, se eu falasse pra minha mãe, eu falei, quer ver minha mãe achar que eu sou doida? Alguém achar que eu sou doida, que eu tenho algum tipo de problema? E eu não comentei com ninguém. Então, quando Deus ele vai se mostrar, quando ele vai falar quem ele é, ele usa coisas que só você e ele sabe. Só você sabe. Então, ali, nesses 2 dias eu entendi que eu tinha alguma coisa a mais, além do futebol, na terra. Porque eu achei que eu vim pra jogar futebol e ser uma referência. Mas quando eu ouvi, você é minha filha e eu te escolhi desde o ventre, você é a menina dos meus olhos, ali eu entendi que eu tinha alguma coisa a mais pra fazer na terra. Você vê, é forte. Agora, decisão. Essa é uma decisão que você teve. E a persistência nessa decisão, dentro do ambiente que você vive, é um desafio contínuo, frequente, porque o ambiente ali, muitos estão em prol. Eu preciso ser famoso, eu preciso ter dinheiro, enfim. E essa decisão, como que é? Decisão diária, constante. E também, um exemplo, eu acredito que você vai contar aqui, no Vasco que você teve a célula ali, né? Uhum. Então, são decisões. Como Sim. que foi para você decisão? Cara, a decisão ela tem que ser... Principalmente a persistência, né? A decisão ela tem que ser todos os dias, né? Então, desde quando eu aceitei Jesus como meu único suficiente salvador, é óbvio que a gente vai pecar, a gente vai cair várias vezes, principalmente quando a gente tá no primeiro amor. O negócio do primeiro amor, tudo é Deus, tudo é Bíblia, tudo é isso, tudo é aquilo, só que tem um momento que Deus vai te testar, e às vezes você vai cair. Então a minha decisão foi quando eu tive algumas recaídas de tipo, não ler a Bíblia, ou sair pra uma baladinha. E aí quando eu estava ali, eu voltava pra casa, eu entendi assim, não, ali não tem a presença. Então hoje em dia, pra mim, a decisão é quando eu olho, vai ser um prazer momentâneo. E isso pode me afastar da presença, como o Davi falava. Pode me tirar tudo, só não tira a presença. Então, quando você entende que a presença é muito maior, a decisão fica muito mais fácil. Então, pra mim, hoje, a decisão é sempre ter a presença junto comigo. Porque você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Você sabe o que vai te edificar e não edificar. Então, hoje, a decisão é não pecar contra os princípios de Deus. Não estar sem a presença. É impactante, ô Renan. Esse chamado que esse convite, né, da sua amiga, né? Você tava com quantos anos, mais ou Eu menos? tava com 18. 18 anos. Tava com 18. E ali de imediato você quis mesmo ir? Ou assim foi mais para agradar a amiga que você falou assim, não, vamos lá,
né? Pra ver como que é, porque tudo é novo, né? Tudo é novidade, tudo é meio, né, diferente. Como que foi? Sim. Não foi para agradar, porque ela tinha me chamado antes e eu não aceitei. Eu falei, não, tô cansada do treino, não quero ir não. Aí alguma coisa tocou no meu coração, alguma voz, alguma coisa, vai na igreja, né? Tá fazendo nada. Aí eu, Jenny, dá pra eu ir pra sua igreja, né? Eu não conheço muito São José, tem como você vir me buscar? Ela, claro, Shima, eu tava esperando por isso. E ela foi me buscar e eu fui. E eu creio que foi o Espírito Santo, porque igual eu falo pros meninos, né? Eu não posso mudar suas decisões. Eu posso falar a verdade pra você, eu posso falar da palavra. Mas quem vai falar o teu coração é o Espírito Santo. É. É o Espírito Santo que vai falar com cada O um. convite maior é o Espírito Santo, né? E é um convite que é difícil ser recusado. Porque ele fala lá no íntimo, né? Dentro da alma, né? É Exatamente. um chamado maior. Agora, a gente tá falando um ponto de firmeza espiritual. Ser mulher no esporte ainda incomoda? Incomoda os outros. Não me incomoda, não. Não me incomoda, não. Eu acho que quando você entende que você quer jogar futebol, você precisa ser muito resistente. Então, se você tiver um foco, o que as pessoas vão falar não é desigual. Tem desigualdade? Tem. Muita desigualdade. Você tem que escutar que lugar de mulher é na cozinha? Você tem que escutar. Mas você tem que saber o que você quer pra sua vida. Você tem que ter um foco. A sua cabeça ela tem que estar blindada. Porque vai acontecer muitas coisas que você vai ficar chateada, que você vai querer desistir. Só que você tem que ter um propósito maior pra você. Entendeu? Então, quando você entende, igual, eu tinha outro pensamento sem conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu entendo que eu vivo debaixo de uma palavra. Então, o que você quer? O que eu digo pros meninos da célula? Você só quer ser famoso? Você só quer ser dinheiro? Que é muito fácil. Você quer ter um casamento e trair sua mulher? Porque a maioria dos jogadores fazem isso. Ou você quer ser a aposentadoria dos teus pais? Você quer ser um bom pai? Você quer ser um bom marido? Você quer ser um bom cristão? Você quer ser diferente? Então, sempre cai em Jesus, né? Você fez uma pergunta, mas sempre volta pra Jesus. É que é muito complicado, mas não me incomoda. Eu tô debaixo de uma palavra, se ele me concedeu esse dom, eu tô tranquila. Pode falar o que quiser. Desses que já falaram pra você, futebol é coisa de homem, hoje muitos pedem autógrafo. Com certeza. Com certeza. Pede pra. Vamos jogar uma resenha, Carol? Vamos ali brincar um pouco? Vamos, claro, não guardo rancor, não. Vamos sim. Vai incomodar ele. Você dá Só uma fecha as caneta pernas nele, que a né? caneta vai... Com certeza. Com Nessa aí certeza. você- Não, aí eu falo, Fecha- eu lembro de umas coisinhas que você falava. Calma aí, a gente vai ali dentro de quadra. Já teve muito, muito disso. Muito disso, de eu estar brincando ali na pracinha de casa. E hoje ele é meu parceiro. Ou um pai de um amigo meu falava assim: não, você não pode deixar ela passar de você, não, cara. Dá no meio dela, ela é mulher. Só que peraí, então. E o filho dele não achava a bola em nenhum momento. Eu falava aí, ó, vem o senhor também brincar, vem cá. Vamos brincar com a gente. Então, mas eu sou bem tranquila, eu gosto da resenha. A sua especialidade é quadra, futsal, né? Mas você gosta de campo também? Como que é? Aqui ela falou já no início, ela fez a transição pra campo. Depois de um sonho. É um spoiler. Aí esse sonho aí, então. Já Isso- tô atrapalhando o negócio. Não. Mas foi até bom, que não tem nada combinado. O negócio aqui é isso. A gente prosear. O importante é assim, é uma curiosidade do cidadão normal. Sim. Você entendeu? Você soltou Sim. uma curiosidade, eu fiz proposital também. Porque tem uma diferença, né? Muito grande. Porque tem. Né? Tem. Aí, ó. Tem uma diferença. Eu falei pra ele, eu falei que o futsal, eu sou apaixonada por futsal. O futsal é muito rápido, é muito inteligente. Você não fica com a bola no pé por muito tempo. Então, quem joga futsal com certeza é muito inteligente. Não é qualquer pessoa que joga futsal. Espaço reduzido, né? Não é qualquer pessoa que joga futsal. Até falam, né? Quem joga futsal consegue jogar campo. Quem joga campo não consegue jogar futsal. Quem nasceu no campo, assim, né? Não consegue jogar futsal. Prova disso aí, o Ronaldinho Gaúcho, né? O Neymar também, né? Começou no futsal, Sim. né? Mas o Falcão foi um dos que foi pro campo, ele voltou pro... Ele gostava muito da bola
na bola no pé, né? O toque. Porque no futsal, a bola ela vai, mas ela vai voltar muito rápido. Agora no campo, você jogou pro lateral. Se você é lateral desse lado, até a bola rodar, às vezes a bola não consegue rodar daquele lado, até chegar em você. E o Falcão queria a bola toda hora no pé, né? Ele gosta de ter a bola junto com ele. Então, o futsal. Estranha muito, né? É. E tem questão de posição também no futsal, porque a gente é meio leigo, assim. A gente gosta, né? Mas. Porque gira muito, né? Gira muito. Aí você fala assim, mas tem posição fora o goleiro, né? Tem. Tem o ala, que é aquele mais rápido, aquele que dribla, né? Tem o centroavante, mas que a gente coloca o que fica ali mesmo, o pivô. Que o pivô é o cara que vai segurar a bola pra você. E o que vai fazer gol. Ele tem que fazer gol. O pivô, ele é o fominha de gol. E no campo é o centroavante. E o fixo é como se fosse o zagueiro. Então é 4. É 2 alas, o pivô e o fixo. E eu era a fixa, só que eu era uma fixa que eu gostava da ala. Então quando eu conseguia estar com a bola, eu subia e alguém tinha que descer pra mim. Porque o contra-ataque tem que ser muito rápido. Então, você roda, só que tem umas que é mais de marcação, tem umas que é mais do drible, tem umas que é mais de segurar a bola, de esperar, que é o pivô. Então, mas vai ter que rodar. Quem não sabe marcar vai ter que se esforçar. Então, porque ali todo mundo marca, né? Todo mundo vai ter uma hora que todo mundo vai precisar marcar. Assim, as habilidades ali são muito parecidas, né? Sim. Até para fazer gol ali, eu sei que tem uns que tem um chute mais forte, mas todos chutam bem, né? Tem que chutar bem. Todos chutam bem. Às vezes não tem como, pela bola de futsal ser um pouco mais pesada, às vezes não tem como você colocar onde você quer, mas dedão funciona, resolve, faz gol, Naquele tira. bico nela. Ué, o Fenômeno resolveu muita parada no dedão, hein? Dedão ajuda muito. Não é? Nessa hora é o gol, né? É o gol que vale. Se vai de dedão, se vai de calcanhar, é o gol. Você já calculou quantas calorias você perde num jogo, mais ou menos? Cara, a gente perde, eu pelo menos perco de 1 quilo, 1,5 kg por jogo. Nossa. No futsal. Agora no campo, é que no campo você tem que ter uma hidratação muito boa. Então perder no campo é muito ruim, né? Então, às vezes, quando você perde 1 quilo, 2 quilos no campo por correr muito, tá faltando um pouco mais de hidratação. Então, a gente tem que ter esse controle de hidratação. Então, o negócio é você não perder. Tipo o Hulk. Ele perde quase 5 quilos por jogo. Mas ele fica suando muito. Então, é mais do homem do que da mulher, entendeu? Então, a mulher, ela não tem esse metabolismo acelerado tanto quanto o homem. Então, a gente não perde tanto. Nossa. Futsal seca bem a boca, assim, mais do que o campo. Não sei se você já Sim, percebeu. É muito rápido. Você não tem tempo de respirar. Às vezes no campo, você dá um trotezinho, aí você para. Agora no futsal, você só para quando a bola sai. Se a bola não saiu, você tem que continuar ligado, você tem que continuar jogando, correndo. Não tem como. Que bacana. Eu tô tendo uma aula de futsal, que eu sou um exímio Atleta. marcador de alambrado. Esse é novo, esse eu nunca tinha escutado. Meu irmão me zoava. Meu filho, né? Meu filho, ele é canhotinha. Ele começou no futsal e ele, né? O sonho do pai é ter pelo menos um filho que joga bem. O pai não precisa jogar. E aí, a hora que a gente vai nos jogos aí, e ele vai lá, faz gol, vai pra lá, pra cá, canhotinha, funciona bem. Tem hora que eu corneto ele e falo, para de desfilar no campo, porra. Aí a hora que eu entro, ele vem na resenha e fala, pô, você tá bom hoje de marcar uma alambrada, hein, meu? Pelo amor de Deus. Tá falando. Ô, Carol, essa decisão que você teve de... eu vou viver, eu vou entrar no esporte. Eu vendo o teu perfil, você tinha muito certeza que um dia iria emplacar. Uhum. Você tinha muita convicção. Essa convicção, o que te alimentava essa convicção da certeza que uma hora a visibilidade, assim, esse potencial teu ia ser bem visível, vai? Como que era essa certeza? Porque eu vi que teve alguns momentos que ainda não estava muito visível, né? Mas você até incentivava, não, vai acontecer, um dia vai acontecer. Como que é isso aí, essa convicção? Oração. Olha, A volta em oração. Cristo. A minha vida, ela tá baseada nisso.
né? Quando Deus ele me escolheu desde o ventre, todas as perguntas que vocês vão fazer aqui sempre vai cair em Cristo. Então, essa convicção é a oração. Porque eu já pensei em desistir por muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Então, em 2023 foi um ano muito doloroso na minha vida, onde eu saí de um clube que eu estava jogando, e eu tive que sair, tive que voltar para casa, logo depois da Turquia. E aí eu fui para um clube no Brasil, e aí eu voltei para casa. Em 2023 eu falei, Senhor, eu vou continuar, eu não vou, né? O que o Senhor quer que eu faça? Eu devo orar como? Porque você tem que orar para saber como você vai orar, porque às vezes a gente não ora da maneira certa. E aí a convicção é quando Deus ele me falava assim, eu vou fazer acontecer porque eu te prometi. E você tá debaixo da minha palavra. E aí teve até um momento que eu vi as pessoas, porque você tem um momento da sua vida que você vai fazer uma comparação. Pô, Deus, tem pessoas que sempre estão na farra, mundanas, bebendo, não treinam direito e vão para a seleção, né? Tem uma vida boa, o financeiro. E a gente parece que treina todos os dias, 3 vezes por dia, parece que não vai, o que tá faltando, não sei o quê. E aí a convicção veio quando, em 2023, eu achava que eu estava sozinha e Deus, ele descia no meu quarto. E aí eu me ajoelhava, eu chorava, e eu sentia como se eu estivesse chorando no colo dele. E ele falava assim, talvez com eles eu nem fale mais, mas eu desço todos os dias no seu quarto para falar com você. Eu tô aqui. E ali eu comecei a entender que se eu não for jogadora, se eu não for, tá tudo bem. O que importa é a presença. Que a gente não veio pra ficar nesse mundo. É só uma passagem. Lá, quando a gente se encontrar na cidade maravilhosa, lá é nosso, lá é a nossa casa. Aqui é só uma passagem. E aí eu comecei a entender que a graça é muito maior do que qualquer prazer momentâneo que eu possa viver na Terra. E a convicção de eu não desistir era a oração. Então, na maioria das vezes, quando eu tava muito triste e vinha um menino na célula e falava assim, nossa, tia Carol, eu tô pensando tanto em parar. Eu falava, não, continua. Eu com o ligamento rompido, não, continua, vai dar certo. A sua mãe precisa de você, o seu pai precisa de você. Não para, filho, vai dar certo. E às vezes eu precisava dessa palavra, mas aí quando eu entrava no meu quarto, Deus ele vinha com a palavra, ele não usava ninguém para vir me falar, ele mesmo vinha com a presença dele. Então a minha convicção é a fé que eu tenho em Deus, é a oração. E essa convicção foi esse momento também que você entendeu a questão do LCA rompido, um período que você ficou. Como que foi esse momento? É isso aí que aquecia mais a convicção? Em 2023, que eu acabei de falar, foi um ano muito difícil. E aí eu falei assim, Deus, teve uma madrugada que eu acordei 3 horas, eu falei, Deus, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais só fazer academia, eu preciso de um clube e eu não quero mais então. Então eu vou trabalhar. E aí Deus ele falou assim, então se levanta, abre a sua Bíblia. E aí caiu em Oséias. E aí em Oséias falava assim, ó, vou eu te tirar do vale de Acor. Que o Vale de Acor é um lugar que é de choro, de lágrima. Ele falou assim, vou eu te dar esperança. Cara, 1 semana depois o Vasco me ligou. 1 semana depois o Vasco me ligou. E ele tinha falado comigo na madrugada. Eu ajoelhado, orando a palavra. Ele, vou eu te tirar desse vale. E vou eu te dar uma porta de esperança, porque eu sou o seu noivo. Foi quando Oséias foi buscar a mulher, sabe? Que a mulher dele era... Enfim. E aí eu fui... Aí, conversei com o Vasco, vou pro Vasco. Por incrível que pareça, eu indo pra academia, faltando 1 dia pra viajar, eu fui atropelada. Por uma moto. Uma moto bateu num carro e aí me atropelou. Eu indo pra academia. E aí eu tive queimaduras de 3º e 2º grau nas posteriores. E eu falei assim, acabou. Perdi o contrato, né? Eu liguei pra eles, orei primeiro. E Deus ficou em silêncio. Ai, quando Deus fica em silêncio, dá até um desespero. E eu liguei pra eles e eles falaram, não, a gente vai te esperar. Quanto tempo você precisa? Aí Deus falou assim, esse contrato é meu. O que eu tenho pra você lá é meu, você só precisa confiar. E eu fiquei 1 mês
deitada, sem poder levantar, cuidando. E foi um momento muito difícil também, né? Porque queimadura eu não desejo pra ninguém. Foi muito doloroso. E passou um mês, eu fui ainda com machucados. Falei, não, eu tenho que ir, eu preciso ir. Fui logo em outubro. Eu joguei 4 jogos pelo Vasco. Foi o que deu pra jogar. Eu não tava com ritmo, porque eu não treinei nesse um mês. E aí, quando eu conseguia andar, conseguia trotar, aí eu fui. Então, eu não tava preparada, assim. Só que aí eu colocava uma calça, né? Ali em Prudente, aqui em Prudente mesmo, ali na minha casa. E aí eu ia correr. Às vezes eu chegava, tirava a calça, tava sangrando as feridas. Mas eu falava, não, eu preciso correr, eu preciso me movimentar. E aí eu fui pro Vasco. E eu falei, bom, já foi um ano difícil 2023. 2024 vai ser o meu ano. Eu falei, Deus, prepara minhas pernas, eu não vou sair de casa, eu vou treinar, eu vou fazer tudo que tem que fazer. 2024 vai ser o nosso ano. E eu escrevi uma cartinha pra Deus do que eu queria, do que eu ia renunciar, que eu precisava. E aí eu levei na igreja. E aí fui na igreja na virada, né? No ano novo. E aí eu fui e falei assim, aqui tá minha cartinha, fui orar, né? Deus, aqui tá minha cartinha que eu fiz. E a pastora foi com toda a autoridade e falou assim, vocês que fizeram uma cartinha pra Deus, rasga. Porque se o seu ano 2023 foi difícil, se o seu 2024 for pior, você vai deixar de adorar a Deus? Vai deixar de viver pra Deus? Ali eu entendi que tudo que eu tinha escrito poderia não acontecer nada, poderia ser pior. Mas aí eu entendi que eu vou deixar de adorar a Deus? Não. Aí fui pro Vasco de novo, a gente renovou. Cheguei no Vasco dia 6, dia 8 a gente começou a treinar. Dia 28, um amistoso contra a seleção, eu rompi o LCA. Em janeiro. Então 2023 eu fiquei sem jogar. Cheguei em 2024, rompi um LCA. 9 meses. Aí eu fiquei uma semana calada. Uma semana quieta. Não orei. Não li a Bíblia. Queria ficar sozinha. Porque eu não podia voltar pra casa. Eu tinha que fazer a cirurgia, né? E aí eu me peguei assim... Que a pastora falava, você vai deixar de adorar a Deus? Vai deixar de adorar? E eu sentei... Falei, bom, vou orar agora que eu tô preparada, Senhor. Agora eu quero orar. E eu fui orar, ele falou, não, isso daí foi meu. Que eu tenho um propósito. Foi eu que fiz isso. E eu chorei, esperneei. Por quê, pai? Ele falou, não, tem um propósito. Aí eu pensei, não, vou começar a faculdade. Tudo bem. Vou aceitar numa boa, obediência, não tenho o que fazer. Vou começar a faculdade. Aí Deus falou também, não, faculdade não. Agora não. Eu falei, gente, o que o senhor quer que eu faça? Aí chegou o Caio, meu amigo, né? Vamos orar? Eu tô pensando em me batizar, só que eu tô meio assim. Falei, aí Deus quer uma célula. Aí eu fiz a célula em 2024. Lá na concentração Lá na concentração. Então, 2024, 2023, 2024, de fato eu conheci o que é a fé cristã. Eu vivi pra Deus. Eu não fiz o que eu queria, porque o que eu queria sempre foi, Deus, eu só quero jogar bola. Então eu não joguei bola. E Deus, ele me testou. Você vai viver pra mim ou você vai viver pra você? E em 2023, 2024 eu só vivi pra Deus. E continuo vivendo. Se esse ano ele decidir que eu não vou mais jogar bola, só pregar a palavra, que assim seja. E essas células têm sido frequentes lá? Jovens têm sido impactados pela... Como tem sido esse mover desses encontros de testemunho lá? O futebol ali no Vasco sempre vem garotos e saem garotos. Então eu dei tchau pra muitos garotos ali, sabe? Só que eu entendi o propósito. Então, um garoto chegou pra mim de alguma forma e depois da célula eu vi que ele mudou. E aí foi logo quando ele foi para outro time. Eu falei, bom, esse daí eu cumpri o que eu tinha pra fazer. E eu falava com eles. E até hoje a gente conversa. Garotos que estão em Natal, garotos que estão em outros times, né? Que saíram do Vasco. Conversam comigo. Tia Carol, preciso de uma palavra. Eles me chamam de Tia Carol, né? Tem a minha idade, às vezes. 18 anos, Tia Carol. E aí, Tia Carol, preciso de ajuda. Como eu começo um jejum? O que fala em Mateus? Eles sempre me perguntam. E aí,
vai indo assim. Vou caminhando com eles, sou oficialmente não obrigada, mas eu tenho a liderança. Então, como líder da célula, eu tenho que orar pela vida deles. Então, mesmo que saíram, continuam sendo minhas ovelhas. E eu sou responsável pela alma deles. Então, eu preciso estar em oração pela vida deles. Forte. Forte, porque isso aí é uma lição de vida, né? De eternidade. Que muitas pessoas, elas condicionam Deus com o sucesso, né? Condiciona a sua fé. Então, assim, se Deus quiser isso, aquilo, a fama vai acontecer. E é totalmente diferente, porque a própria palavra de Deus, né? Ela mostra que é diferente. Né? Os próprios discípulos, né? Os apóstolos, né? Que sofreram perseguições, mas eles tinham um propósito maior de pregar a palavra, né? Eu gosto muito de uma música que eu lembrei agora, que ela fala assim na letra dela, né? Se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, e se o faraó me alcançar, ainda que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar, diz assim. Então, porque as pessoas, elas querem ter a fama e muitos esquecem de Deus depois que tem a fama. Com certeza. Tem muitos jogadores famosos aí que eles conseguiram, vamos dizer assim, que todo mundo sonha, né? Para as coisas materiais, mas perdem o principal, que é a família, que é a paz em Deus, né? Você vê que eles ficam buscando preencher um vazio e cada vez mais estão se afundando, né? Só Deus pode preencher. Que só Deus preenche. Só Deus, não tem como. Eu nunca, quando eu saí de casa, eu sempre tive essa visão. Eu sempre falei pra Deus, né? Eu não quero ter muito dinheiro. Eu quero ter dinheiro suficiente para ajudar pessoas, porque eu gosto de ajudar. Só que a minha maior vontade, e que talvez seja uma inveja boa do masculino que eu tenho como mulher que joga futebol, é ter minha mãe comigo. É ter minha irmã, conseguir trazer elas para perto de mim. Então todo jogador consegue levar a família para onde ele vai. O feminino não. Eles conseguem ter casas e a família. A gente não. Então, de todos esses anos, eu vejo a minha mãe ficando velha, a minha irmã crescendo, os meus irmãozinhos crescendo, meus sobrinhos, né? Eu falo, caraca, Deus, tô perdendo muita coisa, mas Deus, ele fala na Bíblia que você, para se desprender, para viver para ele, você tem que se desprender disso, né? Então a carne, ela sente, mas o espiritual, ele te preenche. Então a falta talvez que a minha mãe faz na minha vida, Deus, ele preenche da forma dele, né? Com a presença, talvez com a célula, com os meninos. Então ele vai tendo um jeitinho dele. Nós estamos falando com a pastora Carol. É isso? Pode-se dizer que sim. Porque no setor ao qual você foi confiada com o teu talento, você não deixa de pastorear um pequeno rebanho, né? Com certeza. Até que imprudente, meus amigos, já tive presente no batizado de alguns que são minhas ovelhas, né? Então foram 3. E eu fico muito feliz, porque eu entendi que onde eu vou, onde Deus me mandar, eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que falar da palavra. Então, independente do que ele me levar para fazer, o primordial é a palavra dele. Só uma curiosidade, quando contundida está, como fica a remuneração? Contratualmente fala, eles congelam, como que é? Não, eles continuam pagando. Ah, tá. Tudo, assim. Só que existe algumas limitações ali. Do tipo, vamos supor, pra eu sair de um clube depois que eu machuquei, eu rompi o LCA, rompi o LCA, e pra eu sair eu tenho que estar 100% de novo. Então, se eu não joguei, ou se eu não fiz coletivo, treinamentos com o grupo, eles não podem me mandar embora, ou eu não posso sair do clube até eu jogar. Então, a gente começa jogando 15 minutos, depois sobe pra 21, até você conseguir jogar um tempo inteiro. Então, o LCA, ele tem essas coisas, assim, essas ordens, assim, vamos supor, que eles precisam ter um cuidado a mais com você. Bacana. Renan? E aí, como que tá essa recuperação? Já recuperou? Já voltou a jogar? Não, já recuperei, já, graças a Deus. Já marcou gol?
Já, na verdade, né, aconteceu que eu saí do Vasco, né, agora, recentemente. Então, Deus ele já havia me falado que eu iria vir para casa. Só que é complicado, porque teve alguns atritos ali, né, por detrás ali. E aí eu decidi vir para casa também, vim pensar, porque eu fiquei muito tempo dentro de São Januário, dentro do estádio, porque eu não sou uma menina de sair, né? Eu não saio mais, eu não vou pra balada, eu não. Então eu vivi a lesão. Foram meses ali que eu só sabia sair do meu quarto, ir pra academia e ir pra fisioterapia. Então eu vivi, eu rompi no mesmo dia do Paulinho, do Vasco. Ele até o Vasco mesmo fez um vídeo com ele falando sobre essa lesão. E ele falou, eu pensei muito tempo, por muitos dias desistir. Eu não queria mais, eu não conseguia. Ele falava assim, eu não conseguia brincar com a minha filha. Eu não conseguia falar com a minha esposa, né? E aí eu pensava, se pra ele tá difícil tá com a família, imagine pra mim que tô sem ninguém. Então, às vezes você tem umas coisas ali que você pensa, né? Só que eu tô recuperada, eu sei que eu já até sei pra onde eu vou, só não posso falar ainda. Legal. Mas Deus, ele já tinha me falado do ano passado, que eu ia sair do Vasco e pra onde eu iria. Então, é Deus. Deus, ele continua sendo Deus. Mas eu tô muito bem. Eu tô muito bem porque eu sei que foi ele que fez isso. Então, do mesmo jeito que ele me lesionou, vamos supor assim, que eu machuquei, ele me curou. Então eu tô muito bem. Muito. A fé nas quadras e nos campos faz total diferença, né? Com certeza. Porque entra num jogo ali, você vai entrar antes. Essa determinação de fé, essa convicção É a chave, é o que me sustenta. é o sustentador, né? É o que me sustenta. Às vezes tô cansada ali, aí eu olho pro céu, né? Eu falo, Deus, eu preciso de fôlego, de vida aqui, porque eu tô cansada já, eu tô cansando. Pega na minha mão, em nome de Jesus. Eu preciso marcar essa menina não para de correr, eu preciso correr também. Em nome de Jesus, Senhor. Às vezes ela tá orando mais que você, não. Talvez. E eu falava, Senhor, meu Deus do céu, que jejum que ela tá fazendo, essa menina? E eu falava, não, em nome de Jesus. Minha fé é o que me sustenta dentro de campo, fora. Como que... Quer Eu ia falar? Queria saber como foi esse chamado, né, pra seleção, como que aconteceu. Essa questão da seleção foi muito extraordinária. Eu tava jogando no Esporte Colonial do Paraguai, tava morando lá sozinha também. Meus 18 anos, 17 para 18. E aí eu tava morando sozinha, morava em hotel. Eu nem morava com as meninas, eu era a única brasileira e morava sozinha no hotel. E aí era complicado, porque você não tinha muita companhia ali, né? E eu também não era cristã. Tipo, eu conhecia Deus, mas eu não era, né? Ele não tinha me encontrado ainda. E aí eu voltei do treino, fui tomar banho, meu celular ficou carregando na cama. E aí eu voltei, quando eu fui abrir meu celular, tinha um grupo. E o nome do grupo era Sul-Americano Sub-20 Seleção Brasileira. Nossa, eu comecei a chorar desesperada. Eu ajoelhei na cama, obrigado, Senhor, obrigado. Era tudo que eu tava precisando. E foi o ápice, assim, de uma coisa que tava entalada, assim, porque eu queria muito pra seleção. Eu tava treinando muito pra ir pra seleção. Eu queria muito pra seleção. E aí foi surreal. Surreal. Eles me ligaram e aí conversaram e aí mandaram, olha, vocês estão nesse grupo que vocês foram convocadas. E tipo, antes de ir, tem treinos, né? E eu não tinha sido chamada para ir para treinamentos e nada. Eu fui direto para a seleção pro Sul-Americano. Então foi muito surreal. Contra quem você jogou nesse primeiro jogo? No primeiro jogo foi contra o Paraguai. Aí foi contra o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, Bolívia. E foi muito. E a final foi contra o Paraguai de novo. Né? Mas foi uma experiência assim extraordinária. Foi lá no Chile e foi assim, foi surreal. Foi muito legal. Quando tocou o hino do Brasil ali, nossa, meu coração, eu chorava, eu não tava aguentando. É muito surreal você jogar, você vestir a camisa da seleção, sabe? Principalmente futebol feminino, igual você falou no início aqui, é por amor mesmo, né? Aí acaba
aquela recompensa, né? É o que eu digo, né? E vou repetir pra vocês. Quando vocês vêem uma menina, criança, jogando futsal, jogando futebol, dê uma atenção maior. Porque aquilo ali é amor. A gente não tem esse negócio de status, de dinheiro, de fama. É puro amor. É resistência. Essa convocação foi no futsal. Foi no futsal. E no campo. No campo ainda não. Mas se eu... Mas possa ser que seja o próximo momento, não vai? E aí eu e a Duda vai ser as únicas jogadoras que a Duda, ela tá na Ferroviária agora. Ela foi a única jogadora também que jogou pela seleção de futsal e de campo. Que bacana. Aí, se eu for, eu vou ser a segunda, que jogou pela seleção de futsal e jogou pela seleção de campo. Bom, no particular dela com Deus já deu a estratégia pra ela. Então, no melhor momento, você vai voltar aqui. Eu não tenho pressa. No melhor momento, ela vai voltar aqui, pós-jogo da seleção. Deus, ele gosta de usar os loucos pra confundir os sábios. Ele é desse jeito. Não é? Com certeza. Porque a Copa do Mundo feminino foi quando? Não, vai ser agora, né? Em 2027. 27? Aí. Tem mais uns aninhos. Não, é todo um preparo aí, tá na trajetória. Descansei um ano de LCA, agora eu vou começar. Olimpíadas até 20, né? Anos? Não. Não? A Marta jogou. A Marta jogou Olimpíadas. Ah, é verdade. Tem a Olimpíada Ficou também. em segundo. Tem a Foi o ano Olimpíada, passado? né? Foi. Ficaram em segundo. Foi um bom campeonato. Um outro também momento. Não, a gente quebrou paradigmas ali. A gente quebrou muitas barreiras. As meninas foram essenciais para as próximas gerações. Forte. E esse posicionar teu nesse mundo tecnológico, como tem sido para você? Vamos supor, porque hoje o Instagram em si é uma vitrine muito midiática, tudo midiático, tudo na hora, e meio que parece que a gente sempre tem que ficar prestando conta, né? Sim. E como que é para você estar posicionando nessas plataformas? E às vezes tem alguns haters também que vêm com as... Tem vários. Vários. E como que é para você? Eu sou muito tranquila. Eu acho assim que eu sou muito do quem me justifica é Deus. Eu não preciso me justificar pra ninguém. Até meu empresário, ele disse que eu sou muito off ainda. Eu preciso postar mais coisas, mais fotos, né? Mas eu brinco ali, eu falo da palavra, eu posto o meu dia a dia às vezes, mas eu não sou muito de dar satisfação, sabe? Eu não tenho... Acho que o meu público, eles entendem que eu sou na minha. Eu não dou satisfação pra ninguém, né? Eu não tenho essa prestação de contas. Sou bem tranquila. Posto o que eu tenho que postar e sou muito tranquila, muito. Que eles tiver perguntar, se eles perguntam, eu respondo. Se eu não quiser responder, eu não vou responder. Às vezes, hoje em dia, o pessoal deixa muito acessível a sua vida pessoal. Eu acho que você tem que ter uma solitude só sua. Acho que você tem que separar as coisas. Ter uma vida profissional e ter uma vida minha. A vida profissional, pergunta de futebol, eu vou responder de boa no meu Instagram, né? Faço enquete, às vezes, sobre a célula. Que eu respondo muitas perguntas sobre célula. Às vezes as pessoas vêm pedir conselhos. Aí eu vejo que você tem uma célula, eu tô passando por isso, será que você pode me aconselhar? Claro, mando áudio, respondo todas as pessoas que me mandam mensagem, não tem essa coisa. Às vezes é verificada, não vai responder. Não, eu não tenho isso. Eu acho que eu não sou melhor do que ninguém. Se eu tô aqui hoje é porque tem um propósito. Se eu tenho 20 mil seguidores é porque as pessoas precisam ouvir o que eu tenho pra falar e assim vai. Não engano ninguém, minha vida é um livro aberto, mas tem a minha solitude que é minha. É porque também, assim, nas redes sociais tem muito aquela questão das pessoas transmitir uma imagem do que elas não são, né? Tipo, tá ali, mas é só pra postar o melhor ângulo da foto e tudo mais. Mas também, por outro lado, é um canal muito poderoso para abençoar pessoas, né? Talvez, assim, você pensar, colocar ali mais coisas sobre Deus, né? Sobre, assim, motivação,
né, na palavra. Eu acho que é interessante, porque 20 mil seguidores é um número legal de pessoas aí que, né, Sim. vai Serão transformar alcançadas, vidas, né? Serão alcançados, né? As pessoas até pedem minha playlist de louvor. Olha, que legal. É um meio, um canal de abençoar, né? As músicas que eu coloco, né? E eu sempre falo isso na cela com os meninos. Vocês postam tantas fotinhas, tantos videozinhos dançando e falando de Deus, do que Deus faz na vida de vocês. Vocês postam também? Então, eu sou uma tia Carol um pouquinho chata ali, mas eles entendem que é pro bem deles. Ô, Carol, indo, infelizmente, pro finalmente, o tempo voa, Uhum. né? É. A gente aplica um quadro aqui chamado choque de consciência. Esse choque é aquele momento que você, na tua carreira, na tua vida, você realmente, literalmente teve o choque. Que momento foi esse que você observou e foi como eu costumo dizer, né? O divisor de água. Você teve aquele choque e rumou para outro canto, enfim. E depois eu queria também que depois do choque, bom, fala do choque, depois a gente vai na conclusão que o Renan vai falar aqui. O choque, cara, eu não tive um choque assim que me abalou profundamente, alguma coisa do tipo assim, mas o choque que eu presenciei não foi que aconteceu na minha vida, foi que aconteceu na vida de uma pessoa que passou pela minha vida, né, que foi ver como o futebol também pode destruir os seus princípios, né, como o dinheiro ele tem influência, sabe? Então isso foi um choque. Foi um choque que eu acho que foi maior do que a desigualdade que o feminino sofre. Foi esse choque eu ver que o dinheiro ele realmente tem poder pra mudar, pra fazer a cabeça das pessoas, pra que você consegue esquecer de onde você veio. Então esse foi um choque quando eu parei pra ver que, cara, existe uma máfia, existe um ponto negativo aí que te faz sofrer. Aí esse foi um choque. Esse foi o choque. Nenhuma lesão foi tão dura quanto esse choque, sabe? Foi isso. Seria uma conclusão que a Bíblia fala, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que você não tenha que ter dinheiro, Sim. mas o amor ao dinheiro, né? É o amor ao dinheiro e não dividir, né? Eu digo assim que se você tem um dom, primeiro que ele não é seu. Deus ele te presenteou. E se Deus te presenteou pra você fazer um bem pra ele, e você tá usando isso só pra você, você vai prestar conta, né? Você vai ter que prestar conta algum dia. Então, se você ganhou nas costas de Deus um monte de dinheiro e você não tá ajudando ninguém que precisa realmente, você vai prestar contas. Então, esse é o meu maior choque. Às vezes eu não tenho e quero muito ajudar, e os que têm não ajudam ninguém. Então, isso é um choque que eu vejo, assim, que me entristece, que me angustia a alma, assim. É porque é uma forma também da pessoa pegar glória pra ele. Que aquele dinheiro, aquela fama, vamos dizer assim, ele conquistou com o braço dele e ele pega a glória pra ele, não pra Deus, né? Exatamente. É desse jeito que funciona, assim, é desse jeito que eu presenciei, sabe, que eu vejo. Por isso que hoje em dia tem muitos atletas que foram vendidos para a Europa, não deram certo, tiveram que voltar para o Brasil e fica nessa insegurança, não consegue. E você vê que o cara não não desaprendeu a bater na bola, sabe? Não tem como um cara desaprender, é só insegurança. Mas é insegurança por quê? Porque não tá em Deus. Tudo aquilo que não tá em Deus, ele vai oscilar. Ele vai oscilar. Então, o dinheiro ele faz muitas coisas. É complicado. Forte. É forte. Qual seria um cartão de apresentação que você tem, um vídeo montado? Um exemplo de bate-pronto, hoje tudo é corte de Instagram. Qual seria o cartão de apresentação teu de corte de Instagram que faz as melhores jogadas, os melhores gols? Você tem algum desse? Tenho. Bacana. Tem. Tipo... Um cartão de apresentação teu, em 1 minuto. Tem. Aquele gol de bicicleta. Teve o primeiro gol que eu fiz na Turquia, o primeiro jogo. Eu cheguei na Turquia, eu acho que segunda, na quarta eu já tinha um jogo, eu nem treinei com as meninas. E aí a gente tava perdendo de 1-0, e aí, primeira bola que eu recebi bem,
eu fui e fiz o gol. Nossa, eu ajoelhei, eu chorei. Nossa, foi muito emocionante. Seria esses os momentos, então, os cortes evangelísticos da tua função, da tua profissão, do dom, para abençoar outras meninas ou outros meninos que, com essa conexão do divino, o Sim. dom é um meio que você acha que seria usar as redes sociais para evangelizar? Sim. Porque eu posso chegar onde uma pessoa normal, por exemplo, não que eu não seja normal, mas eu digo que trabalha, que é um jornalista, não consegue chegar, tipo, na resenha ali, sabe? Por detrás dos jogos ali, bastidores. sabe? Nos bastidores. Então, eu acho que Deus, o jogador de futebol, ele tem essa vantagem, porque muita gente vai te ouvir. Imagina um jogador de futebol que tem 3, 4 milhões falar, dar uma mensagem de Deus. O Kaká usa muito bem isso. Não, o Kaká, ele é um jogador de Deus. Ele foi um atleta de Deus. Um atleta de Ele Deus. cumpriu exatamente isso que você está trilhando, né? Você se inspira nele? Cara, eu vejo muita coisa dele. Muito vídeo, principalmente no Real Madrid, que ele não foi tão bem, que ele acha que ele não foi tão bem. E até ele falou assim, que recebeu um convite dos melhores jogadores que passou pelo Real Madrid. Ele falou assim, mas poxa vida, eu quase não fiz nada, né, no Real Madrid. E os caras falaram, não, você fez sim, você foi atleta, você não faltou um dia de treino, você fez o que tinha que fazer. Então você foi sim um dos melhores jogadores que passou por aqui. E ele entendeu que talvez na visão dele ele não tenha sido, mas o que Deus fazia através da vida dele, ele foi um dos melhores ali, né, os caras falando. E aí eu vejo muito isso, cara. O Kaká, ele é fundamental. Considerações finais, que a gente já está indo por finalmente, de fato. Dá vontade de continuar, né? Tô curioso. Que posição que é no campo, que ela gosta de... Meia, eu sou meia. Meia? Uhum. Eu sou meia, eu gosto de estar... Camisa 9 servindo. E 10? 10 ou 8. Porque eu também gosto de marcar. Por causa do futsal, meia, né? A 9 é? A 9 é centroavante. Centroavante. Fica lá o fominha da bola. Eu entendi do futebol. É o que faz gol. O 9 é o que faz gol. Finalizador, né? O 10 ali é o 8 é o Kaká também. É o Maradona, o Pelé. Kaká. Sim, o 10 é o que fica ali. É o Neymar. O 10 é o Neymar. É o elemento surpresa. É o elemento surpresa, é o mágico. Antes de você falar aí, quem que foi, uma curiosidade nossa, né? Tu também vai ser. Quem que foi o do masculino que você teve? Neymar. Eu sou Neymarzete. Mas você já teve aproximação perto? Conheceu pessoalmente? Ainda não, mas eu sei que Deus, ele tá preparando. Mas ainda mais eu sou Neymarzete. Olha, o que eu brigo com meus amigos por causa desse Neymar, ele nem acredita. Porque ele nem acredita. Vai, prepara um corte de recado pro Neymar aqui. Olha pra essa câmera aqui e fala, abra teu coração. Vai, pode falar. Neymar. Só pra deixar aqui, um corte nosso foi mais de 2,5 milhões de pessoas viram. Não, então, vai chegar no Neymar, em nome de Jesus eu profetizo. Neymar, Copa do Mundo. Eu tô com você. Se o mundo não estiver, eu tô com você, Neymar. Eu oro pela sua vida, porque a gente precisa de você. Deixa os haters pra lá. Você é o cara e a gente precisa de você. Você é o nosso 10. Não tem outro 10, só tem você, Neymar. E eu sou sua fã, velho. Nossa, olha, o que eu já briguei com a minha família por causa de você, xinga todo mundo da minha família, menos você, Neymar. Um beijo. E eu tô preparada já pra te ver, tá bom? Tamo junto, é nóis. 100% Jesus. 100% Jesus, Neymar, em nome de Jesus. Copa do Mundo é nossa. Nossa. Qual conclusão? Foi um prazer enorme aqui com a Carol, né? Achei que ia encontrar uma japonesa aqui. Ela é. Mestiça, japonesa loira. E fiquei muito feliz, Carol, de você ter aceito o convite, né? E colocar aqui pra gente de coração essa verdade que você vive mesmo. Que Deus te abençoe com esse propósito que você tem de levar a palavra de Deus, de mostrar a verdade, né? Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Fora de Jesus, tudo é ilusão, tudo passa, né? E Deus tem um plano preparado para todos nós, né? Para um reino eterno. Sim. E a gente só sente realmente preenchido completamente quando estamos conectados com Deus. E por meio de Jesus, né? Sim. Então que Deus te abençoe. Eu quero ver você brilhar, seja no futebol e muito mais ainda através da sua rede social, pregando a mensagem de Deus. Eu sei que você, com essa pregação,
já transformou vidas de muitas pessoas. Amém. Porque a semente ela foi plantada. Então não importa o tempo. É. Tem sementes que pode demorar um bom tempo, né? Pastora Carol, né? Pastora Carol. E gostaria só de saber, assim, eu sei que você tá aguardando aí um spoiler aí, né? Quais são os seus planos pro futuro? Cara, Deus, ele me revelou, né, o ano passado que eu ia para outro continente. E aí, eu não tenho o time exato, mas eu já sei para qual país, né, que Deus ele vai me enviar, porque é um propósito dele também, né? Só que eu sei que eu vou ser muito feliz. É um país que tem muito mais Deus, Que bacana. muito mais Deus. É isso que eu posso falar, que Deus ele tá no centro desse país. Maravilha. E não esqueça de nós fazermos um outro contato. É, Já posso deixar esse convite Claro! estendido pro próximo. já vai vir com sotaque aí. Vou falando outra língua. Aí eu vou estar até lá no meu Tu inglês hablas afiado. inglês. Aí, Carol, faça a sua consideração final agora. Qual mensagem que você poderia deixar de forma consciente a todos os espectadores nossos? Uma palavra de ânimo aí, com certeza, dessa trajetória linda que você tem trilhado e a tua decisão de se posicionar. O que eu gostaria de deixar, né, para vocês, para todas as pessoas que forem assistir esse vídeo, é que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Jesus ter me encontrado. E é a melhor coisa que alguém pode acontecer na vida de alguém. Então, que as meninas, principalmente, sejam resistentes aos sonhos de vocês. Não é fácil ser mulher, mas é necessário. Eu digo que mulher é o ingrediente secreto de Jesus. Então, que a gente possa entender os nossos princípios, os nossos deveres, e que vocês possam entender que Jesus é o seu amigo, é o seu pai, e você sempre será a primeira escolha de Jesus. Então, que vocês possam ser abençoados. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui pregando a palavra, a resenha, estar conversando com vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam crescer ainda mais, né? Que vocês possam sonhar ainda mais. Acredito que tem sonhos guardados no coração de vocês que estão anestesiados, mas eu creio que Deus ele pode vir com um renovo. Então que vocês possam se sentir amados, sentir abençoados, que a família de vocês sejam prósperas, os filhos de vocês. E é isso. O outro convite, estamos aí e vamos com tudo. Com certeza, amém. com certeza. A próxima resenha vai ter, sim. E antes de eu ir pro finalmente, qual a indicação que você colocaria para sentar alguém aqui para elevar a consciência a algum tema? Cara, tem uma página de Prudente que tem alguém, sabe? Um tal de Rafael. É o segundo que já tá reportando. Eu quero saber quem que é esse Rafael. Eu quero saber quem que é o dono das informações. Mas um também que eu deixaria é a Marina e o André, que tá agora fazendo vídeos, eu não sei, que são de Prudente mesmo, que eles são um casal. Sim. A Marina e o André seriam uma boa também. O André Scardovelli. Sim. E a Marina. Meu filho segue, eu passei a seguir, já fiz o convite aos dois também. Sim, eles são... Que bom, você falou exatamente. Agora tá intimado. Tá intimado. Marina, André, tem que vir pra cá. Bom, a Carol mostrou que é possível unir fé, esporte e propósito. Que o talento abre portas, mas o caráter sustenta a jornada. Se essa conversa te inspirou, compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo nos seus sonhos. E segue o Consciência Pode, compartilhe, comenta, para mais histórias como essa que despertam o que há de melhor em nós. Desde já, mais uma vez te agradeço por esse convite aceito e já criamos uma parceria. É o meu bordão aqui. Beleza? Beleza, tamo junto. É isso. Top show. Boa! Um abraço.